O passo a passo do mobile vai ser dividido em 3 partes. Este vídeo é sobre a montagem do balão. Para o corpo do balão, 3 faixas do tecido rosa. Uma de 90 por 8 centímetros e 2 de 44 por 8 centímetros. Eu vou encaixar primeiro as faixas menores e depois a faixa maior. Vai prendendo com os alfinetes de cabeça pequena. Deixa tudo bem esticadinho. Quando eu for passar a faixa maior, eu vou fazer a argolinha do mobile. Então, eu vou passar a linha de pesca, voltar e dar um nó por baixo do tecido. Não corta a sobra do nó muito rente, porque a linha de pesca é meio chatinha, ela pode acabar soltando. Então, deixa bastante sobra de linha. Essa peça é um pouco difícil de ficar passando medidas exatas, porque depende do tamanho da esfera que você tem, do cone, do quanto que você cortou do cone, do quanto que você desgastou do cone. Então é um pouco difícil de ficar passando medidas exatas. Para determinar as medidas do tecido que vai dar a forma, o desenho do balão, que é o tecido de chevron que eu usei, depois de ter colocado as faixas do tecido rosa, eu vejo mais ou menos o espaço que eu tenho que preencher para cobrir a peça. Então, eu vou falar as medidas que eu determinei para minha peça. Ela tem 43 centímetros de altura por 12 centímetros de largura. Eu fiz uma marcação de 26 centímetros e fiz uma marcação 2 centímetros para baixo dessa marca e 4 centímetros para cima. Essa parte de baixo tem 5 centímetros e a parte de cima tem 2 centímetros. E o molde depois de recortado. E por que eu não fiz com cantos arredondados? Porque como eu não ia usar máquina de costura e iria vincar o tecido só no ferro, só dobrando o tecido, fazer linhas retas é muito mais fácil. Fazer linhas arredondadas é difícil e é difícil fazer igual 4 peças totalmente iguais. Então, eu fiz esse molde com linhas retas para poder facilitar na hora de vincar o tecido. Depois de vincadas as peças no tecido de chevron, eu vou posicionar no balão e prender a parte de cima com alfinetes de cabeça pequena, puxando bem e esticando bem o tecido. Eu prendo com alfinetes de cabeça pequena na parte de cima e no alinhamento daquela costura entre as mantas. Dá para conseguir enxergar através do tecido. Eu posso deixar o alfinete ali, até vai me servir de guia, porque é exatamente ali que depois eu vou encaixar a estrutura do falso I-cord, a estrutura de arame. De baixo vai ficar toda esquisita, sobrando tecido, vai ficar tudo enrugado. Não, a gente vai resolver isso fazendo uma preguinha na parte de baixo. A gente vai aproximar as bordas e depois com o dedo a gente vai empurrar formando uma prega macho.
Eu vou costurar essas partes para ficar tudo bem firme, bem preso. Vou costurando 2 a 2 e cortando os excessos de tecido. Para dar o acabamento, eu vou passar cola de tecido em toda a borda do tecido de chevron. Vou passar cola de tecido também sobre a faixa rosa que ficou sem acabamento. Assim ela vai colar e evitar que desfie o tecido. Eu medi a parte de baixo do balão e recortei um tecido um pouquinho menor que essa medida no tecido de chevron. Passei bastante cola de tecido para colar bem e para não desfiar as pontinhas. Eu vou montar a estrutura de arame como falso I-cord. Eu vou encapar o arame com o cordão de algodão e depois modelar a estrutura do balão. Eu começo pelo círculo superior. A posição é exatamente onde estava a emenda das mantas. Eu passo o arame por dentro do cordão de algodão com cuidado. Eu corto o cordão de algodão exatamente no tamanho da circunferência e o arame maior, com um trespasse de uns 3 centímetros mais ou menos. E aí eu vou esconder as pontas do arame passando de novo no cordão de algodão. Passo cola branca nas pontas para não desfiar, mas pode ser cola quente também. Eu tinha deixado a emenda no meio da parte rosa, porque eu tava com a intenção de colocar um laço ali. Mas depois que eu coloquei os pompons, eu achei que ia ficar muita coisa se colocasse um laço. Então eu recomendo que você deixe a emenda dessa parte superior exatamente no meio de uma das peças do tecido de chevron, porque aí depois o pompom vai esconder essa emenda. Eu medi a distância que eu queria entre o círculo superior do balão e o cestinho. No meu caso, essa distância que eu queria era de 40 centímetros. Então, eu cortei 40 centímetros no arame, mas eu cortei 43 centímetros no cordão de algodão, porque o acabamento superior ele é dado somente no cordão de algodão. Eu encaixo essa parte por baixo da circunferência superior do balão, levanto o arame, dou uma voltinha com a sobra do cordão de algodão e colo com cola quente. Eu espero esfriar um pouquinho a cola quente para não ter problema na hora de eu girar o balão e acabar colando na mesa. Vou fazer o círculo de I-cord na parte onde vai encaixar na cestinha. É o mesmo processo, eu vou cortar o arame um pouco maior, deixando um trespasse de uns 2 centímetros aí, que pode ser um pouquinho menor, e vou cortar certinho a circunferência no cordão de algodão.
Esconda as pontinhas no arame passando novamente no cordão de algodão. Corto o excesso do desfiado do cordão de algodão. Eu passo cola quente para fechar essa circunferência. Para facilitar, eu já faço umas viradinhas bem na pontinha das hastes para poder encaixar na circunferência. Eu divido essa circunferência em 4, fazendo 4 marcações. Encaixa as hastes nessas marcações. E colo bem com cola quente. Dobro essas voltinhas sobre a circunferência e colo com bastante cola quente. Encaixa a cestinha na circunferência e colo com muita cola quente. Se você vai usar como decoração, essa parte tem que estar bem firme, com bastante cola quente. Ou então, se você vai usar como mobile e vai colocar bastante coisa no cestinho, vários bichinhos, por exemplo, ou os bichinhos um pouco mais pesados, essa parte também tem que estar bem colada. Agora eu vou colar o balão na circunferência superior. Aqui também tem que estar bem colado. Eu vou usar como guia aquela emenda da manta. Se o tecido for clarinho, dá para enxergar mais ou menos onde que tá essa emenda, senão você consegue sentir passando a mão. As hastes têm que estar bem no meio do tecido de chevron sobre as pregas. Primeiro eu colo os 4 pontos e depois eu vou reforçando a cola por toda a extensão da circunferência. Eu reforcei a estrutura colocando mais uma circunferência de I-cord na parte de baixo do balão. Isso vai reforçar a estrutura, principalmente se você for usar como decoração. Se você vai usar como mobile, não necessariamente precisa ser colocado. Ele foi feito da mesma maneira que a circunferência da parte de cima. E eu coloco bastante cola quente para ficar bem colado, bem firme. A estrutura do balão está montada. Agora eu vou começar a parte da decoração.